Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu vou falar de uma forma geral e creio que possa ser utilizado tanto para as crianças, quanto para os adolescentes, quanto para os adultos, como sem deficiência, porque o tema que me traz aqui hoje é um tema que abrange a todos nós, de sermos cidadãos no mundo digital. A era digital veio para ficar, não vai mais embora, e que bom, porque nós nos beneficiamos e muito com ela, mas nós temos que saber entender como lidar com toda essa novidade, toda essa tecnologia, com esse modo diferente de viver e como que nós principalmente conseguimos manter a nossa saúde mental nessa era digital. Hoje eu continuo trabalhando online, então eu trabalho com a tecnologia, meus atendimentos são 100% online, eu atendo pessoas em mais de 15 países e o meu foco é na psicologia clínica, apesar de eu ter a especialização em neuropsicologia, e acaba recaindo muito e atendo muito dependências tecnológicas, pela minha especialidade nisso. Para colaborar, com a comunidade, nós temos que então pensar como que nós podemos fazer para melhorar isso. Então, em primeiro lugar, a tecnologia ela é ótima, então nós vamos começar a falar da importância da era tecnológica. Nós precisamos muito aprender a usar essa tecnologia e aproveitar o bom da tecnologia. Nesse livro, que foi escrito pela minha turma de pós-graduação, eu colaborei com 2 capítulos, um deles a neuropediatria na era digital, para explicar como que a formação do cérebro é importante e como que o excesso de tecnologia nessa época interfere e muito depois em todos os processos de cognição, os processos emocionais no desenvolvimento humano. Vou falar um pouquinho das dependências tecnológicas que podem advir do uso abusivo da tecnologia e depois como que nós nos tornamos cidadãos digitais, trabalhando com a segurança e com também a parte da educação. Nós temos hoje aqui, pelo que me foi dito, muitos representantes de escolas, além aqui da própria CSAV e de outras instituições que ajudam a parte da cidadania da comunidade. Então nós precisamos pensar juntos em soluções, porque as soluções não estão prontas. Nós precisamos prestar atenção para criarmos juntos essas soluções. Então, não tem como dizer o quanto a tecnologia nos ajuda, ela é maravilhosa. Eu vou focar aqui um pouco mais na área da educação, na área da saúde, nem em todas as áreas. Nós temos muitos benefícios e eu trouxe aqui alguns dados que eu nem conhecia muito de Portugal, que é a tecnologia assistiva com a inclusão escolar, em que as escolas portuguesas estão a tentar fazer essa inclusão. Esse movimento ocorre no mundo inteiro. É muito mais ainda idealizado do que praticado, nós sabemos disso. Mas nós temos que sair de algum ponto, nós temos que sair de algum lugar. Então, as tecnologias assistivas podem ser dispositivos, softwares, podem ser estratégias para ajudarem as pessoas que têm algum tipo de deficiência a se integrarem melhor, para se educarem melhor e terem mais autonomia em suas vidas. Inclui aí leitores de ecrã, sistemas de comunicação aumentativa, teclados, tudo que possa ajudar a entender e acessar melhor o conteúdo. E dentro disso, nós temos benefícios que chegam até o estudante, que é, principalmente concreto na educação, conseguir ter esse acesso e se desenvolver. Então, a tecnologia é maravilhosa para isso. Depois aqui, eu vou fazer não vou perder muito tempo nessa parte, para entrarmos depois no resto. Nós temos aqui, o que eu gostei muito, nós temos o projeto Erasmus+, que junto com a parte de internacionalização, que algumas escolas já fizeram parceria para conseguirem ajudar na disseminação de toda essa parte tecnológica que pode ajudar na educação. Eu não sei se aqui nas escolas de vocês alguém já tem acesso a esse tipo de recurso ou se já viu. Pelo que eu vi, são algumas poucas escolas ainda fazendo algumas salas piloto com algumas pessoas com deficiência. Então ainda não é tão disseminado. Inclusive tem um projeto High Lives, que é da Universidade de Aveiro. Eu não conheço esse projeto na íntegra, não consegui ver, mas eu sei que ele está em andamento e outros tantos. Porque esse projeto é para ajudar na educação superior, a fazer essa integração do aluno da educação superior e depois para que ele também possa ter mais autonomia e seguir na sua vida profissional. Então, olha só o quanto a tecnologia pode nos ajudar. Além disso, outras várias universidades de Portugal
Quando a gente começa a pesquisar, nós vemos vários nomes de projetos. Então, se existem esses projetos, existem estudos, existem pessoas a pensar nisso, a se preocupar com isso. Essa é a tecnologia usada a nosso favor, ao favor da nossa comunidade, e que nós precisamos incentivar cada vez mais, e não só para os que têm deficiência, mas também para todo o restante. Né? Muito bem. Mas vamos falar um pouquinho da neuropediatria na era digital. O que é neuropediatria? Só para explicar um pouquinho melhor. Então, é uma área da neurologia mais voltada à parte pediátrica e que estuda como o cérebro se forma, como o cérebro funciona, o que interfere no desenvolvimento do cérebro das crianças, para que depois elas possam se desenvolver da melhor maneira possível. E por que isso é importante? Porque todos nós nascemos crianças e todos nós temos os nossos cérebros desenvolvidos nessa fase. Nós temos a primeiríssima infância, que é desde a concepção até os 2 anos de idade, e o cérebro nesse momento, ele tem uma neuroplasticidade incrível. Ele tem uma quantidade, inclusive, de neurônios que pode ser comparada à quantidade de estrelas da Via Láctea, para se ter uma ideia. Depois até o cérebro chega a diminuir um pouquinho nessa quantidade de conexões. Essa época é riquíssima, é a mais rica que se tem, mas todas as outras também são. O nosso cérebro mantém a neuroplasticidade mesmo durante a fase adulta, e até na velhice nós vemos os estudos que ainda há, mas diminui muito com o tempo. Então essa fase infantil é importantíssimo para cada um de nós, com deficiência, sem deficiência, com toda a carga genética e hereditária que nós carregamos. Quanto mais estimulação correta, melhor. Só que o contrário também acontece. Quanto menos estimulação ou quanto mais estímulos que não são bons de fora a interferir, piora-se o quadro do desenvolvimento global. E nós estamos falando de um desenvolvimento cerebral que depois vai interferir em todas as áreas da vida desse ser. Né? Por isso a importância disso. E o que nos chama a atenção? Na última década, a quantidade de queixas de transtornos de desenvolvimento aumentou muito em todas as áreas. E isso, de novo, em todas as populações, com sem deficiência. E isso chama muito atenção. E o que nós ligamos a essa época? Nós temos ali, depois, infelizmente, com a pandemia, um tsunami digital que nós chamamos. Uma invasão dos tecnológicos, dos digitais na nossa vida. Para ajudar, obviamente, mas esse uso imoderado, em vez de ajudar, pode muito atrapalhar. Aqui falando um pouquinho da primeira infância, da importância das conexões, como eu havia dito, nós precisamos juntar a genética e a experiência, que é a estimulação. Nós trazemos a nossa carga genética, mas se nós não estimularmos, isso não acontece. O ser humano, ele precisa ser estimulado. Um bebezinho, se deixar ele o dia inteiro deitado num berço sem estimulação, ele vai continuar deitado num berço sem estimulação. Ele não vai sair sozinho a se estimular, então nós precisamos fazer esse estímulo. A mesma coisa para as crianças, para os miúdos, a mesma coisa depois para os adolescentes, a estimulação correta promove o desenvolvimento correto. Só para entendermos melhor um pouquinho, eu trouxe um vídeo, vamos ver se o áudio vai funcionar direitinho. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois.
Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, olha só a importância da correta estimulação para o correto desenvolvimento do cérebro e depois para um desenvolvimento pleno do ser dentro das suas potencialidades, dentro da potencialidade de cada um. Quando nós vemos então uma exposição precoce ou uma exposição muito longa a ecrãs dos pequenos, dos miúdos, nós começamos a ver falhas em todo esse processo. Eu vou trazer aqui alguns dados científicos também, alguns números que nós não temos noção de quantas vezes 50 minutos, 1 hora por dia de ecrã pode significar para o nosso cérebro, principalmente para o cérebro dos mais pequenos. Precisamos prestar muita atenção nisso. Então, os estudos veem que o comprometimento do desenvolvimento cerebral é um fato com essa exposição precoce. E isso nós estamos falando dos bebês, dos pequenos, mas nós também falamos, estendemos isso, e os estudos também não mentem, aos adultos, aos idosos. Então nós vemos patologias crescerem a todo momento, se desenvolverem e até serem até cunhadas no Código Internacional de Doenças, por exemplo, como nós vamos ver, pelo excesso de uso de telas. E antes nós não tínhamos isso, porque isso não existia. Precisamos aprender a lidar então com esses ecrãs, né? E a exposição excessiva, então, gera isolamento, não se troca muito com o meio social, desregula o hormônio que ajusta as horas de sono, aí nós já mexemos com todo o desenvolvimento do ser, né? Favorece o sedentarismo, obesidade, dificulta tempo de atenção e concentração, toda a parte cognitiva, atrasa o desenvolvimento da linguagem, prejudica o desenvolvimento das capacidades de leitura e as habilidades no geral, que são usadas para a construção de conhecimento. Se nós temos as nossas ferramentas e habilidades de construção de conhecimento prejudicadas, nós iremos então sedimentar e construir menos conhecimento. Então nós temos um impacto muito grande. E o uso de ecrãs também pelos pais e não só pelos miúdos. Ah, mas eu não dou ecrã para os meus miúdos. Mas quanto tempo você fica no ecrã? Nós vemos mães que amamentam com o telemóvel na mão. A amamentação, aquele momento sagrado em que nós precisamos fazer toda a conexão e que é tão importante psicologicamente para a construção do vínculo, e as mães é a única hora que eu tenho para ver as minhas redes sociais, por exemplo. E não é por mal, não é mal, não tem vontade de fazer mal, mas não tem noção do que está se perdendo naquele momento, até pela falta da informação. Por isso que nós precisamos falar sobre isso e divulgar. E o que acontece? Muitos sinais e sintomas decorrentes do uso imoderado, eles se confundem depois com quadros clínicos. Então, por exemplo, nós temos o autismo-like. Nós temos pessoas que não têm nenhum comprometimento do nível do espectro autista, mas que se comportam como? Porque elas se interiorizaram tanto e não desenvolveram algumas habilidades tão necessárias e que se confunde no quadro. E aí é até difícil fazer o diagnóstico, é muito complicado fazer o diagnóstico. Nós precisamos entender toda a vida para fazer esses diagnósticos. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas, por exemplo, do espectro autista ou outras dificuldades, que têm outras dificuldades, né, de aprendizagem, elas podem ser muito interiorizadas e isso favorecer o uso excessivo de ecrãs. E aí uma coisa puxa a outra. Então os estudos apontam para os dois lados. Muito bem. Agora, dentro de outros estudos que eu ia trazer, não sei se vocês já conhecem esse livro do Dr. Michel Demurger. Ele é um francês e ele catalogou aqui há mais ou menos 10 anos, esse livro tem mais ou menos esse tempo,
o uso de ecrãs em vários países, e ele trouxe aqui a fábrica de cretinos digitais, porque pela primeira vez os filhos... Este autor. É isso, esse também é o mesmo, desse livro, é esse mesmo, é o mesmo autor. Este não é famoso. Isso mesmo. Porque pela primeira vez os filhos têm um QI abaixo dos seus pais. O que aconteceu? Nunca houve isso desde que a medição foi feita. Justamente por isso ele diz que não existem nativos digitais. O cérebro não vem diferente agora. É o mesmo cérebro, só que nós estamos colocando uma carga digital muito grande nos cérebros pequenos, e isso faz com que o desenvolvimento da inteligência no geral, e não é só o QI, ele mediu o QI, mas é o desenvolvimento emocional e cognitivo no geral fica prejudicado. Então, olha só que números interessantes. Uma criança de 0 a 10 anos, que não é para ter contato nenhum com ecrãs. Nenhum, não tem, né, nesse momento isso não favorece em nada. Se elas ficarem apenas 50 minutos ao dia no ecrã, isso equivale a 15% do seu tempo livre em vigília, do tempo em que essa criança fica acordada. Em 2 anos serão 600 horas acumuladas de ecrã. A gente até assusta com o número, não? É a carga horária de 1 ano de uma escola infantil, de todo o percurso. Nesses 2 anos, ela perde 850 mil palavras não ouvidas dos seus pais ou cuidadores enquanto ela está no ecrã. E não é o mesmo aprendizado, né? Crianças de 2 a 8 anos, se ficarem 3 horas por dia, que era o que ele estava a ver nas pesquisas naquela época, 10 anos, infelizmente esse número hoje está muito maior. Em 1 ano são 1000 horas de ecrã. Significa 1 ano letivo inteiro, porque 1 ano letivo tem cerca de 900 horas. Equivale a 62 dias acordados de tempo de vigília da criança inteira, 62 dias de vida, né, em 1 ano. Crianças de 8 a 12 anos, se ficarem 5 horas por dia, um tempo absurdo, infelizmente alguns ficam mais. Isso significa 1/3 do tempo acordado, imagina 1/3 da vida. Em 1 ano são 1.700 horas, equivale a 2 anos letivos completos em 1 ano. Ou 1 ano de trabalho normal, que nós temos no dia a dia com o expediente normal, porque aqui está contando que elas ficam também, obviamente, se for todo dia, sábado e domingo, né? Adolescentes de 13 a 18 anos chegam a ficar 7 horas por dia. 30% do dia, é quase metade do tempo de vida acordado. Vamos pensar nisso? Falar, não é muito. Olha lá no tempo, nossa, fiquei 6 horas no meu telemóvel. Que nós temos as medições, hoje dá para ver, né? Em 1 ano, isso são 2.680 horas. Isso equivale a 112 dias, ou a 3 anos letivos completos. Imagina então, em 1 ano, perde-se 3 anos letivos completos no ecrã. Que sentido que faz isso? Não é? Assusta, acaba por nos assustar. Então, vou trazer os dados recomendados pela Sociedade Portuguesa de Pediatria. De 0 a 2 anos nada, essas indicações são o mesmo que a Organização Mundial da Saúde, o mesmo que também a Sociedade de Pediatria do Brasil usa, a mesma indicação. De 2 a 5 anos, o uso de até 1 hora de ecrã com total supervisão. Ter um adulto junto, entendendo o que vê, por que vê, se é alguma coisa didática, instrutiva, explicar conteúdo. De 6 a 10 anos de idade, no máximo até 2 horas, com alguma supervisão, entendendo o que se faz, controle parental, temos as aplicações para isso. E de 11 a 18 anos, no máximo até 3 horas com supervisão. Para adultos não é muito mais do que isso, recomendado também fica entre 3 e 4 horas no máximo. Por quê? Porque faz mal, né? E olha, o uso médio mundial em 2024 foi de 6,3 horas por dia, bem acima do recomendado. Portugal, 7 horas e meia, quase 7 horas e meia por dia. Isso aqui não só crianças, essa é a população em geral que o estudo traz, né? No Brasil tivemos um resultado pior, de 9 horas por dia. Nós já vínhamos acompanhando, né, todo esse resultado. Como que isso pode ser saudável e como que isso pode favorecer o desenvolvimento, né? Então nós temos risco de desenvolver dependência tecnológica? Sem dúvida alguma nós temos. Podemos nos viciar em tecnologia e vamos entender a neuroquímica do vício. Nós temos uma tendência genética e às vezes hereditária para alguns tipos de adições, de viciações. Nós vemos famílias de fumadores, famílias de pessoas que acabam tendo vício em álcool, em alguma droga, né, algum tipo de dependência, às vezes em jogo.
Então nós percebemos isso. Então não são todas as viciações que vêm com essa carga genética, e a tecnologia é algo novo, então não existia antes um vício em tecnologia, mas o circuito dos vícios no cérebro é o mesmo, que é o circuito de geração de dopamina no cérebro. Nós temos aqui a dopamina, que a gente pode chamar da molécula do prazer, né? Então é a molécula do vício. Quando nós vamos fazer algo em que o cérebro tem uma satisfação muito grande, antes mesmo de nós consumirmos a substância, ou antes mesmo de fazermos o ato, o cérebro já libera a dopamina, que é justamente para nos incentivar a fazer e liberar mais. E quanto mais nós temos daquilo na nossa vida, para o nosso corpo, como comportamento, mais o cérebro libera a dopamina. Então a tecnologia se torna um vício também, porque ela também libera dopamina, é a mesma via. É a mesma via do vício em comida, do vício em compras, do vício em drogas, nas substâncias químicas, de álcool, da nicotina, até da cafeína, que libera dopamina também. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Então é a mesma via, é exatamente a mesma via dos jogos, né? E aí o que acontece? Os receptores neurais, vocês viram os conectores dos neurônios que se fortalecem. Nós temos alguns receptores que são os receptores desses neurotransmissores como a dopamina. E quando o cérebro gera muita dopamina, esses receptores então recebem muita dopamina. Eles começam a ficar cansados. Só que o cérebro pede mais dopamina, porque quanto mais, melhor, e quanto mais, mais. É assim que o vício funciona. Aí esses receptores cansados, eles acabam recebendo um pouquinho menos de dopamina, que eles estão cansados. O que o cérebro entende? Não tem dopamina o suficiente, então ele pede ainda mais. É o que acontece, por exemplo, numa overdose de drogas. A mesma quantidade de substância já não gera o mesmo prazer. Então eu preciso aumentar a quantidade da substância para ter a noção ou a ilusão de que eu terei um aumento do prazer, e é onde se dá o problema e se aumenta o vício. Então, a dependência tecnológica entra aqui também. Hoje nós temos diagnosticado como o primeiro vício da dependência tecnológica o Internet Gaming Disorder, que é o transtorno do jogo pela internet. Ele já está no Manual Diagnóstico de Estatística dos Transtornos Mentais, que nós usamos muito em psiquiatria e psicologia, e ele também está no Código Internacional de Doenças, no CID-11. Ele já vem como doença, ele já tem um número, ele já tem uma categorização, então já foi estudado como uma doença, é tratado como uma doença, tratado psicologicamente e farmacologicamente também. Nós estamos com esses estudos para vício em redes sociais e buscas de notícias. Já está no CID-11 também, CID-12, não sei se dá tempo de incluir. Vários outros. Hoje nós temos um problema muito grande, que são as apostas online, os jogos online, essas bets, isso é complicadíssimo. Eu atendo pacientes endividados, assim, que acho que nem a terceira geração, se desse, conseguiria pagar a dívida, infelizmente, com um trabalho honesto, porque se perde completamente com isso, e o cérebro pede mais, pede mais, pede mais. Como que nós fazemos, então, para evitar, entender quais são os sinais e evitar? E aqui já entra um pouquinho de um tutorial do que a gente pode tentar fazer no dia a dia, conosco, com a nossa família, com os filhos, com os amigos, com todas as pessoas, para tentarmos evitar cair em qualquer coisa parecida como essa, né? Como identificar o desequilíbrio? Primeiro sintoma, enfraquecimento de vínculos. Infelizmente nós vemos muito isso por aí, né? Nos restaurantes, cada um em seu ecrã. Não faz muito sentido, ou mesmo dentro de casa, que é o pior. Diminui-se as conversas, diminui-se o convívio, então isso é muito complicado. O que nós podemos fazer? Períodos familiares sem ecrã. Não existe todo mundo ficar com o telemóvel o tempo inteiro nas mãos. Não há por que existir isso. Não há nenhum benefício em se ter isso. Então, tem que ter uma caixinha do telemóvel, ou a gente tem o cantinho do telemóvel, chegou, bota o telemóvel ali. Não tem que ficar com ele, vai para todos os lugares e leva o telemóvel. Não, vai assistir TV? Não é para ficar com o telemóvel, dois ecrãs. Como que nós lidamos com dois ecrãs? Ou é um ecrã, ou é outro, já é bastante coisa. Então, refeições sagradas, sem ecrã. Nem TV, nem nada à mesa, conversarmos, porque senão nós não conseguimos nem absorver direitinho, né? Conversas, passeios, deslocamentos dentro dos carros. Para que ecrã no carro?
Não precisamos de cantar, cada um com uma música diferente. Não, vamos então ligar o rádio, todos vamos então cantar e ouvir a mesma música. Vamos conversar, vamos trocar. Os nossos cérebros se desenvolvem com o vínculo, com esse desenvolvimento todo. E nós adultos também, nós nos deprimimos e às vezes não sabemos por quê. Temos um baixo contato humano, né? Muito bem. Antes de dormir, de jeito nenhum, fazer a higiene do sono e dias de detox digital. Então aí já tem o detox, né, Natália? Sim. O da Natália, que dia que é? Domingo. Tem um dia da semana que a gente tenta coincidir o máximo possível para que dê todo mundo certo, que aí a gente não usa o ecrã. É o dia do detox, porque senão, isso não acontece. Nas férias, às vezes a gente faz 3, 4 dias direto sem ecrã. Gente, o cérebro fica diferente sem o telemóvel. Tentem ficar 3 dias sem telemóvel. Numas férias, eu sei que no dia de trabalho fica difícil, complicado. O nosso cérebro fica diferente. É muito bom, é muito interessante. Mas vamos lá ao segundo sintoma, nomofobia ou FOMO, né? Nomofobia, o medo de ficar sem o telefone, FOMO, o medo de não estar por dentro do que acontece, principalmente notícias e redes sociais. Então nós não podemos carregar o ecrã a todos os sítios, não tem como, senão vamos querer ver a todo momento. Deixar longe do alcance, que é a barreira física. Então, se eu vou trabalhar, então eu deixo o telemóvel em outro sítio. Se eu vou estudar, eu tenho que deixar em outro lugar. Né? E se eu tenho vontade de ver, eu tenho que marcar horários para ver. Então, eu posso ver notícias 2 vezes no dia. Eu posso ver minhas redes sociais em 2 momentos do dia com um horário fixo. Isso já ajuda. Tem alguns pacientes meus que eu peço para desinstalar. Então, desinstala o Instagram, desinstala tudo durante a semana. Instala só no final de semana, porque senão não consegue não olhar. Né? Não consegue não olhar. E mesmo assim é difícil. Né? Mesmo assim é difícil. Terceiro sintoma, dificuldade para controlar o tempo de uso, ou não conseguir diminuir. Eu até tento, Karina, mas quando eu vejo, eu estou de novo com o telemóvel. Então, o que a gente pode fazer? Além dos horários fixos, desativar as notificações. Não é preciso ter notificações, elas são enlouquecedoras. Uma das formas de tortura são interrupções. Notificações são interrupções constantes. O nosso cérebro está a ser torturado, então não tem que ter notificações sonoras, nem vibratórias, nem aquelas que aparecem na tela do ecrã. Tira todas as notificações. Ah, mas isso aqui só é importante, sei lá, a cotação do investimento, senão eu vou perder. Então deixa só essa. O resto, não. Usa planner, usa uma agenda, ou no máximo não posso perder a consulta, eu coloco um alarme, aí a gente usa a nosso favor. Mas notificação de rede social, não. Né? Notificação de compras, ou do YouTube, põe um sininho, não ponha sininho em nada. Se tiver sininho, tirem todos os sininhos, o mais silêncio sem notificação possível. Né? Quarto sintoma, perder o senso de segurança. Nós temos um aumento, isso no mundo inteiro, de acidentes de todas as formas, não só no trânsito, por causa do uso de telemóvel, o uso indevido, né? Então, nunca usar o telemóvel no trânsito, e nem também quando estamos a caminhar na rua. Porque nós temos a ideia de que nós estamos protegidos a caminhar, mas não estamos protegidos. Nas ciclovias, nós moramos em frente a uma ciclovia, nós vemos cada coisa. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado. Quinto sintoma, levar o ecrã para a refeição. De jeito nenhum. Nem para tirar foto da comida o tempo todo. Né? Todas as comidas que temos que comer precisam ser registradas, não há necessidade. Só se for alguma coisa muito diferente. Não é? Então, mesmo que estejamos sós, vamos olhar para a comida, agradecer aquele alimento. Vamos olhar as cores, sentir o cheiro, sentir o sabor, tudo isso faz parte da digestão. Nós acabamos nos desligando da natureza e alimentarmos, na hora da alimentação, é um contato tão direto com a natureza que nós precisamos tanto. E temos que agradecer tanto. Né? Bem, sexto, descuidar da saúde física. Então nós temos aqui, infelizmente, sedentarismo, leva a doenças, quanto mais tempo no ecrã, menos atividade, né? Menos natureza, menos fora, isso é complicado, nós precisamos estar mais em movimento. O sétimo, não dormir sem os ecrãs. Então, levar o ecrã para a cama e ficar até o último momento, só durmo na hora que eu me canso e aí eu desligo a tela. Nós não estamos, assim, a trabalhar o nosso cérebro para dormir, porque o nosso cérebro, ele não dorme.
ele não descansa enquanto nós descansamos, ele trabalha. Então nós temos que descansar o nosso cérebro antes, até para que o hormônio do sono, a melatonina, comece a se desenvolver, o que hoje é difícil, porque tem luz em todos os sítios, então já é mais difícil, e com a estimulação dos ecrãs, isso fica mais difícil ainda. Então 1 hora pelo menos antes de dormir, já acabou, já deu o horário, já desliga, coloca no modo de avião, ou já acerta o alarme para o dia seguinte no máximo e tá bem. Vamos aos livros, Acabei até assim, sem colocar, mas fazer, e despertar sem o ecrã também. Nós despertamos às vezes com o alarme, mas nós não podemos pegar e já começar a rodar e a rolar o ecrã, já ainda deitados na cama. Já foi-se todo o nosso descanso cerebral. Então, pelo menos 1 hora depois de acordar, fazermos as nossas orações, nossa meditação, tomarmos nosso banho, tomarmos nosso pequeno almoço, conversarmos com as pessoas. Depois nós vamos ver o que acontece no mundo, senão nós não nos conectamos conosco, né? O 8º, ter problemas posturais, ou LER, a lesão por esforço repetitivo, isso tem muito, então problemas com a ergonomia, problemas no pescoço, na coluna, nas mãos, nos dedos, nos braços. Problemas de visão, também um aumento muito grande. Nós temos aí os profissionais da oftalmologia para dizer um aumento enorme da miopia e de outros distúrbios por causa também dos ecrãs. Vamos cansar a vista a cada tempo de uso, temos que fazer pausas também para o uso de ecrãs. Eu trabalho no computador o dia todo com a câmera e aí tem que fazer um pouquinho de pausa, porque senão quando eu não faço eu sinto, né? Dá diferença, dá bastante diferença. Perder tempo, não aproveitá-lo bem, procrastinar, acho que essa é a maior queixa. Como isso é difícil? Está difícil para todos nós. Quando nós temos a nossa atenção muito dividida, por exemplo, quando fazemos o scrolling, que é rolar a tela de um celular, pode ser no TikTok, no YouTube, no Instagram, qualquer coisa, notícias, nossa atenção só pega um pedacinho. Peguei ali, né, o principal, já vai para o próximo. Peguei o principal, já vai para o próximo. O nosso cérebro desaprende de fazer memórias. Nós estamos ficando desmemoriados, por isso que nós esquecemos tanto. E nós temos a sensação que o tempo passa cada vez mais depressa, porque nós não conseguimos consolidar, fazer memórias, criar raízes. E o que acontece? Nós nos perdemos no tempo, de repente estamos a 40 minutos, olhar o telemóvel, o que eu estou fazendo aqui? Perdi 40 minutos, não vi nada assim de produtivo, não vou nem lembrar daqui 10 minutos de tudo que eu vi. Não vou lembrar. E só perdemos o tempo, né? Ou procrastinamos, tem que fazer alguma coisa importante, mas entro lá e fico. E aí o que acontece? A vida não vai para frente. Não vai para frente. Então, organizar-se com planner. O que eu vou fazer amanhã? Itens inegociáveis do dia. Nem que seja para escrever num pedacinho de papel. Isso eu preciso fazer. Tentar colocar a cabeça focada nisso, é só pegar o telemóvel nos horários em que se prontificou a pegar. Então, estudo e trabalho, priorizar a saúde, o que tiver que fazer, exercícios físicos e ecrãs para recreação em horários bem fixos e determinados. E aí a gente tem o 11º, que é negligenciar estudo, trabalho e piorar o rendimento global. Numa nós nos perdemos e na outra nós já temos os resultados ruins dessa perda. Então, além de tudo isso, não podemos ter ecrãs em aulas e em trabalho. Isso é algo que eu vejo que está sendo trabalhado aqui em Portugal. Um dos meus filhos, ele não está aqui, infelizmente os dois não estão aqui hoje, um deles não estava bem, aí o outro, um ficou para cuidar do outro, infelizmente, senão estariam aqui. Mas ele participou da reunião da escola de delegados de turma e deu como sugestão de realmente não deixar os telemóveis entrarem nas salas, mesmo no secundário, que ele está no secundário e o outro está no 9º ano. Porque não adianta, só de saber que o telemóvel está lá, o cérebro já libera dopamina, ele já libera. Então, assim, é preciso arranjar formas. Lá no Brasil não se entra, lá na escola dele já não se entrava. Então, cada um tem um envelopinho com o seu nome, o professor recolhe ali no início e só no final é que vai devolver. E vai ficar assim, porque é muito difícil para um adulto fazer esse gerenciamento. Imagina uma criança que o cérebro ainda não está amadurecido ou um adolescente. Isso é complicado. Agora, é o ideal? Não, o ideal é nós ensinarmos aos poucos. Mas como está muito difícil, primeiro se contém, tudo em saúde a gente faz isso. Está muito ruim,
contém tudo e depois a gente sai para administrar melhor esse uso. Né? O meu filho fala, poxa, lá é para a gente usar com consciência, mas os meus amigos que de 0 a 20 tiraram 4 ficaram no telemóvel a aula inteira. Como que se resolve? Aí se o professor não pode tirar, aí o professor fica de mãos atadas porque ele também não pode tirar. E aí fica nesse impasse. E aí aquele ser não se desenvolve bem, né? 12º sintoma, evitar contato social ou querer sair menos de casa, porque aí também os ecrãs prendem, acabam prendendo muito. Quem tem mais dificuldade social acaba sendo prejudicado duplamente. Então precisamos priorizar as atividades presenciais, aulas presenciais, sair com os amigos, ter esse contato para usar menos os ecrãs. Pedir ajuda psicológica se necessário. O 13º, perder o senso de oportunidade, a gente chama de fubbing, é uma junção da palavra fub mais snubbing, de esnobar, e isso acontece muito, nós estamos a falar com alguém e a pessoa está no telemóvel, ou ela saca o telemóvel, ou ela está no telemóvel, nós perguntamos se pode falar, ela diz que sim, a gente vai falar e ela continua no telemóvel. Temos que prestar atenção para nós não fazermos isso, mas isso é uma falta de educação, isso não é um novo comportamento tecnológico, é falta de educação, então isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Sempre dar atenção a quem está presencialmente conosco e largar de lado esses ecrãs. Você vai a um restaurante com amigos, não deixa em cima da mesa, né? A gente já pode guardar no bolso, guardar na bolsa, é melhor. 14º sintoma, usar o ecrã para fugir da realidade ou para aliviar o humor. Isso é um dos pontos que faz que qualquer vício tem. Eu uso porque eu estou chateado, eu uso porque meu humor não está bom. Aí você põe mais dopamina no cérebro, aquilo vicia mais ainda, catapulta. É muito complicado. Então, cuidar da saúde emocional, da saúde espiritual. Olha só a importância, nós temos 3 saúdes, física, emocional e espiritual. Nós precisamos cuidar das 3, são um tripé. Precisamos das 3. Não adianta cuidar só, ir lá para o ginásio e ficar e o resto, né, cai. Não adianta nada. 15º, então, que é o último, piora dos transtornos psicológicos, todos. Nós vemos uma piora, e às vezes não só piora, mas a causa dos transtornos por causa do excesso de uso, que faz com que o cérebro se deprima, fique cada vez mais ansioso pela quantidade de informações e interrupções, que, por exemplo, temos, né, com uma internet o tempo inteiro à mão. Nós temos hoje entretenimento 24 horas, durante 7 dias da semana. É difícil isso, é difícil controlar isso. E então o ideal, além de tudo isso, é buscar ajuda profissional, além de todas essas outras questões. Lógico que existem muitas outras alternativas, mas essas são ferramentas simples para pensarmos e tentarmos divulgar. Agora, para fecharmos assim a apresentação, não adianta só falar de vícios tecnológicos, de formas como nós podemos não nos viciar ou nos ajudar. Nós temos que falar também da cidadania digital, porque isso é muito maior. Nós estamos agora no mundo todo digital, as IAs estão aí, as realidades virtuais estão aí. Não existe uma regulamentação muito clara para nada disso, está todo mundo a tentar ver como funciona, como se faz. Então, nós precisamos pensar juntos como sociedade, não é alguém que tem que pensar por nós temos que ajudar também nesse pensamento, né? Então, só para citar o que é cidadania digital, eu peguei dentro de uma visão escolar aqui do robô. Capacidade de participar de forma ética, responsável e crítica na vida online, respeitando normas, direitos, privacidade e bem-estar coletivo. Então, vamos falar um pouquinho tanto da segurança quanto da educação, porque sem a parte da segurança e a parte da educação nós não conseguimos construir cidadania. Aquela parte primeira foi de como nós podemos nos cuidar por nós, mas aqui nós precisamos pensar em tudo isso como sociedade. Nós temos aqui a Direção-Geral de Educação de Portugal, que ela lançou o Manual de Educação para a Cidadania Digital. Eu vou deixar disponível também aqui, se vocês ainda não tiverem, para vocês já acessarem, né? Então, ela traz, o que ela diz que traz? Competências de bem-estar online, direitos online, segurança digital, a literacia midiática e a participação democrática. Está tudo muito ainda óbvio no ideal, mas nós temos que sair de algum ponto para transformar isso cada vez mais no real. Temos múltiplas iniciativas portuguesas aqui que podem ajudar também as escolas. Temos o SeguraNet, não sei se vocês já conhecem, o Agarrados à Net. O Agarrados à Net, inclusive,
do doutor Tito de Moraes e da doutora Cristiane Miranda, eles são portugueses, eles também são representantes do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, que lançou esse livro conosco, eles também são conselheiros técnicos como eu. O professor Tito é lá do Porto e a Cristiane de Barcelos, e eles fazem um trabalho excelente com escolas, eles também vão às escolas, vão conversar com pais, conversar com alunos sobre essa cidadania digital. Dia da Internet Mais Segura, Líderes Digitais, tem várias iniciativas, então buscar saber cada vez mais dessas iniciativas e trazer para dentro da escola, trazer para dentro da sala de aula, trazer para os professores, trazer para os alunos e trazer para a nossa casa também. Eu trouxe aqui hoje o quadro de como está em Portugal, então nós temos regras novas para o ano de 2025 e 2026, que é o que é para estar em vigor agora. Então, nós temos as regras por ciclo, que é proibir a utilização nos primeiros e segundos ciclos pelo decreto-lei, que foi lançado, e restrição e desincentivo no terceiro ciclo, mas já não há mais a proibição, e negociação no secundário, que é o que meus filhos estão dizendo que isso não está bem, está mal nas escolas, porque é o começo da implantação e a gente entende que é dificílimo tanto para os estudantes quanto para os professores, está todo mundo a testar e a chegar numa solução, por isso que nós temos que pensar juntos. E nós temos os planos estratégicos e digitais do país. Então, tem o Plano de Ação de 2026 e 2027 de Estratégia Digital Nacional, que ele está publicado direitinho, ele foi publicado no final do ano passado. O Plano de Ação para a Educação Digital, que pega desde 21 até 27, ele é um pouquinho mais velho, e foi pela estrutura da Comissão Europeia. E recomendações da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, que esse daqui também. Eu tenho todos esses documentos depois, aí quem se interessar, depois me pede, se não conseguir acessar pela internet, que eu mando para vocês. Vou falar um pouquinho agora da segurança digital, para a gente terminar esse tema de segurança e educação. Eu vou falar de 6 riscos que nós temos, que envolvem os riscos psicológicos, sociais, legais e físicos. São 6 estratégias que infelizmente acontecem e que precisamos prestar atenção. Aí todos, crianças, adolescentes e adultos. Temos exposição a conteúdos inadequados, isso pode acontecer no telemóvel de qualquer um. Então, violência, pornografia, discurso de ódio, conteúdos extremistas, autolesivos, desinformação, fake news. A gente tem todos os riscos de impacto no desenvolvimento emocional e como que nós podemos prevenir. Então, nós temos controle parental. Antes de colocar uma aplicação de controle parental, eu gosto muito do controle parental na conversa, de nós ensinarmos aos filhos o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Mas, às vezes, nós temos que colocar o controle parental para os miúdos, porque eles não vão saber discernir o que é, o que não é num primeiro momento. O ideal, na verdade, é que só a partir dos 11, 12 anos se tivesse um telemóvel nas mãos. E isso com muita negociação, controle e conversa dos pais. Porque, antes disso, nós não temos, assim, uma capacidade de uso consciente, vamos dizer assim, vai cair e vai cair no uso cada vez maior, né? Mas aí cada pai e cada família tem que se organizar em relação a isso. Então, cuidado com os perfis por idade, as plataformas de streaming, coloca a idade certa, né? Existem as indicações classificativas. Sempre colocar os miúdos, se vai ver um pouquinho de internet, tenta colocar na TV de casa e não no quarto com a porta fechada, no telemóvel, né, para a gente entender, ouvir o que está a acontecer. Isso é muito importante. Temos também o cyberbullying, que é o bullying digital, que é muito pior do que um bullying normal, porque o que entra na internet não sai da internet. Eu atendo vários casos, inclusive com tentativas de suicídio, infelizmente, por causa disso, porque mexe tanto com o ser, com quem a pessoa é, ou com quem ela acha que nunca mais será depois disso ter acontecido. Isso é muito crítico, muito complicado. Então, prevenção, ensinar empatia, respeito, incentivar a denúncia, o pedido de ajuda. Olha, se acontecer algo, já me diga, ou diga se acontece com alguém. Manter o diálogo aberto e sem uma punição imediata, mesmo que tenha visto um conteúdo impróprio, para entendermos o que está a ver com aquela criança ou com aquele jovem. Contato com desconhecidos ou grooming, o que é muito perigoso. São adultos se passando por crianças, principalmente nos joguinhos. Então tem os joguinhos e aí vai, mas eu tenho uma conta, eu sou essa pessoa, eu tenho essa idade, e na verdade não tem nada, não é uma criancinha ali, a gente tem que tomar muito cuidado. Então nós temos
possibilidades de abusos sexuais, exploração emocional, psicológica, o sextortion, que a gente chama, que é quando se usa, às vezes, fotos ou imagens que se pede daquela criança ou daquele adolescente, fazendo chantagens disso. Isso é tão complicado. Então, nós precisamos entender que esses riscos existem e conversar com todos os nossos filhos sobre isso, de acordo com a idade que eles têm, né? E explicar que não existem amigos online que eu ainda não vi, realmente. Não existe, nem por vídeo, porque agora nós temos as inteligências artificiais que criam vídeos, né? Então fica mais difícil também de saber o que é certo ou não. Uma exposição excessiva ou oversharing, aí a criança e o adolescente dizer onde mora, onde estuda, onde trabalha a mãe, onde trabalha o pai, porque é tão legal aquele amiguinho da internet, e nisso nós já tivemos tantos casos no Brasil, vários, de sequestro, de assaltos, né, de roubos, problemas muito grandes em relação a isso. Então ensinar o que é o conceito de pegada digital. A internet não esquece, nós não podemos colocar nenhum dado lá. Não temos que colocar coisas demais. E os pais tomarem cuidado para não compartilhar demais as fotos e as vidas dos filhos, que nós chamamos de sharing. Tudo que o filho faz, coloca na internet, expõe a criança, às vezes até com uniforme escolar, perto de casa, dando todas as informações de onde vive, como vive. Então isso é muito complicado. Nós amamos os nossos filhos, nós achamos que eles são, né, e eles realmente são os mais fofos e maravilhosos do mundo, mas nós temos que tomar cuidado com a segurança deles, né? Muito bem. Fraudes, golpes, o phishing, que são os links falsos. E isso caímos adultos, caímos todos nós. Temos que tomar um cuidado tremendo, porque cada vez a criatividade, a tecnologia é usada aqui de uma forma muito inteligente para causar essas fraudes. Então, roubo de dados. Tomar cuidado para não deixar assim, perfis muito abertos, se eles forem criar uma conta em redes sociais, se já tiverem idade para tal. Tomem muito cuidado, não deixe nada muito aberto. Sempre pedir para entrar, saber quem entra, não aceitar pessoas desconhecidas. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E a dependência digital, que é o último, que o uso excessivo, que foi tudo aquilo que nós já falamos. Então precisamos definir os limites claros de tempo de criatividade. Criar rotinas equilibradas, não dá para ficar o dia inteiro com o telemóvel na mão, isso não existe nem para adulto, muito menos para uma criança ou um adolescente. Zonas e horários sem ecrãs, para a gente ter essa tranquilidade e dar o exemplo como pais cuidadores, porque não adianta nós falarmos e ficarmos nós em nosso telemóvel. Aí também não é bom. Então o princípio-chave é a prevenção. Mas aí eu vou falar dos canais de denúncia. Se vocês quiserem fotografar os canais de denúncia, olha, a gente precisa ter a educação para essas competências desde cedo. É isso que a gente está tentando fazer. Supervisão ajustada à condição intelectual e emocional e a cada tipo de deficiência que a gente tem. Porque pessoas com deficiência, da mesma forma, vão cair em todas essas questões. Certo? Escola, mais família, mais tecnologia, trabalhar em conjunto. É isso que nós precisamos fazer. Então, canais de denúncia. Esses são os canais que funcionam hoje em Portugal. Para cada tipo de problema. Então, se quiserem fotografar ou ver, tem para crimes em geral, nós temos para cyber-attack, que são incidentes mais técnicos, e nós temos também para remoção de conteúdo impróprio. Hoje nós temos pessoas que usam, infelizmente, fotos e criam conteúdos que não são próprios, criam realidades que não são verdadeiras. E aí, como é que a gente tira isso do ar? É quase impossível tirar alguma coisa da internet, mas quanto mais rápido a gente denunciar e tentar tirar, menos pegada digital a gente deixa. A gente tenta fazer dessa forma. Então, esses são os canais que hoje funcionam aqui em Portugal. Conseguiram? Depois, também, se precisarem dessa informação, eu posso enviar. E para terminarmos, a educação digital. Nós falamos sobre a segurança, nós precisamos trabalhar a educação. Já temos 2 instrumentos, que é o DigiComp da União Europeia, também vou deixar disponível para vocês, que é um quadro europeu de competências digitais. Portugal se apoia nesse quadro. E nós temos o próprio Manual de Educação para a Cidadania Digital, que eu falei anteriormente. Precisamos ainda integrar a cidadania digital de forma contínua e progressiva, do pré-escolar ao secundário, com objetivos claros e por ciclo. Então, isso está a começar, é uma tentativa de fazermos, e é muito difícil realmente essa implantação, é um super desafio, né? Formação contínua dos professores, isso é uma prioridade crítica, os professores não estão sendo formados em relação a isso, porque
como nós dissemos, é muito novo. Precisamos pensar na formação e na multiplicação dessas informações para os professores. Envolver famílias, que é o ponto fraco atual, que é o que estamos a tentar fazer aqui, tentar envolver a todos. Então, mais reuniões, aproveitar as reuniões, por exemplo, dos diretores, as reuniões com os diretores escolares para notas e tentar nisso falar um pouquinho, colocar alguma coisa, mas se o telemóvel está presente o tempo inteiro na nossa vida, como que a gente nunca fala disso com as famílias? A gente precisa falar disso com as famílias, certo? E avaliar e monitorizar as políticas públicas. Aí esse talvez seja um pouco mais difícil. Mas se nós conseguirmos ir fazendo o resto, a gente tem um pouco mais de força e voz para chegar nisso. Dicas que eu gostaria de deixar para vocês de documentários. Aqui também, aproveitando que nós já temos, a gente tem que usar a tecnologia para o bem, né? Então, isso somente para pais e não para os adolescentes. Seria essa série Adolescência, ainda não para os adolescentes. Por quê? Porque é uma série que mostra que, infelizmente, às vezes nós estamos desconectados pela vida, pela correria, sem termos culpa disso. E nem sabemos o que o nosso filho pensa. Nós não temos a mínima noção do que se passa na cabeça, muito menos do que vê no telemóvel, do que faz no telemóvel. A mesma coisa, vocês já viram a Extraordinária Vida de Aibelin? É uma história verídica de um adolescente norueguês e que ele tinha uma deficiência, só que ele tinha uma vida na vida real e a vida online dele era outra completamente diferente, que os pais só descobriram depois que ele morreu. Mas assim, é impressionante. Então olha como que nós às vezes nos desconectamos a ponto de não entender e saber o que está na cabeça dos nossos miúdos que estão ali conosco. Então nós precisamos saber que joguinho que joga, por que joga, qual é o personagem, o que gosta de fazer, por que gosta daquele joguinho, como que ele é visto daquele joguinho pelos outros, porque tem uma identidade ali emocional. Então não é só cortar, jogo é ruim. Não, o jogo é bom, é gostoso, faz a parte da socialização. Lógico, tudo dentro do... É igual chocolate. Chocolate é uma delícia. Então se eu comer um quadradinho todo dia depois do almoço, nossa, eu vou ter aquele momento feliz, eu vou ficar muito bem. Agora se eu comer uma barra de chocolate no café da manhã, uma barra de chocolate no almoço e uma barra de chocolate no jantar, uma que eu não vou conseguir nem ficar 2 semanas a fazer isso. O telemóvel a gente consegue, né? Esse aqui é o problema. Não tem esses efeitos colaterais e imediatos. Mas é a mesma coisa, então nós precisamos fazer esse controle, né? E esse é o dilema das redes. Por favor, adolescentes, assistam em família. O dilema das redes e conspiração consumista. Porque nós não temos noção do que está a acontecer por trás. Então, o dilema das redes, o que acontece por trás? Então, são os próprios criadores das tecnologias e das redes que vieram falar de como que é feito para realmente viciar e prender, tanto que os próprios filhos deles não têm telas, né? Não têm ecrãs. E a conspiração consumista, como que nós estamos a acabar com o nosso planeta completamente e pelo telemóvel nós compramos muito sem perceber. É muito fácil, é muito rápido. Então esses vale a pena ver também com os adolescentes. E para deixar para vocês os documentos finais, como eu havia dito, deixa eu só fazer a conclusão. Nós podemos e merecemos ter e promover a saúde mental na era digital. Nós precisamos e nós merecemos. Para isso, precisamos nos tornar cada vez mais cidadãos digitais, cientes de nossos deveres e direitos, juntos em prol de uma sociedade saudável e inclusiva. A tecnologia é maravilhosa quando a gente usa para o bem. A gente só não pode descontrolar esse uso, né? Então, aqui são os links de acesso aos documentos que eu disse para vocês. Se vocês já quiserem escanear ou tirar foto, fiquem à vontade. Depois eu volto à tela se vocês precisarem. Alguma tela, fiquem à vontade. E aqui também no livro Vozes da Era Digital, se vocês ainda não tiveram acesso. Nesse livro, além desse capítulo de que eu participei e outro também, tem vários estudos sobre diversas áreas do mundo digital, até da parte jurídica, da parte médica, da parte psicológica, da parte da exposição aos sinais de radiação dos telemóveis, tem tudo aqui nesse livro, tudo que nós pudermos reunir. E eu deixo meu contato também, caso eu possa ajudar de alguma forma, se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, eu fico à disposição. Eu acabei falando tudo um pouco rapidinho, que eu prometi para a Maria que eu ia falar em 50 minutos e eu passei, eu peço desculpas. Eu peço desculpas, é que é bastante conteúdo, né? E aí a gente tem que tentar, assim, de uma certa forma compilar, mas eu fico à disposição se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer algum comentário, ou também se depois quiserem entrar em contato.